Podem todos assentar, queridos e amados irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor. Quero convidar a todos vocês para abrirmos as nossas Bíblias. Abra sua Bíblia nessa noite, nesse instante. Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versos de 1 até ao versículo 4. Abra a sua Bíblia, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 1 até ao versículo 4. Abra a sua Bíblia. Se você está perto de alguém que não tem a Bíblia, então compartilhe com ela a palavra do Senhor. 1 Coríntios 15, de 1 a 4, e depois de 50 a 57. Leiamos a palavra do Senhor. Ora, eu vos lembro, irmãos, o evangelho que já vos anunciei, o qual também recebestes e no qual perseverais, pelo qual também sois salvos, se é que o conservais tal como vou anunciei, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Agora versículos 50 até aos 57. Mas digo isso, irmãos, versículo 50. Mas digo isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Mas quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal, nosso corpo, se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aleluia! Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Curve a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, nós louvamos o Teu nome, nós engrandecemos o Senhor. Ó Deus, esse mistério que o Senhor nos revelou, do arrebatamento, esse mistério que o Senhor nos revelou, de que Jesus é as primícias dos que dormem. Ó Deus, nós Te louvamos nessa manhã, nosso coração rejubila diante de Ti, porque o Senhor ressuscitou, o Senhor está vivo, o sonho continua, um dia estaremos juntos com o Senhor na glória. Pai, enquanto esse dia não chega, nos ajude a viver o milagre da ressurreição a cada dia em nossas vidas. Senhor, traga essa palavra agora para os nossos dias, para aqui agora, a nossa realidade. Deus, fale profundamente a cada coração que aqui está, aqueles queridos que estão conosco na internet. É a minha oração em nome de Jesus, o Senhor da glória. Amém e amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu creio, ou melhor, eu entendo, ou eu percebo, ou eu acho que a forma como as pessoas comemoram a Páscoa é muito interessante. Aliás, uma coisa difícil que eu não consigo dizer é Feliz Páscoa. Eu não entendo muito bem essa expressão, Feliz Páscoa. O que é que você está querendo dizer com isso?
eu gosto de falar, Jesus ressuscitou. Os irmãos sabem que, me parece que eram os crentes antigamente da ex-União Soviética, mas a forma de cumprimento deles era essa: Jesus ressuscitou. Um dizia, outro respondia, ressuscitou mesmo. Isso faz sentido na Páscoa, não é? Então, essa história de... Bom, deixa para lá. Mas eu acho muito interessante a forma como nós comemoramos a Páscoa em nossos dias. Para alguns, o domingo de Páscoa é um dia muito especial para reunir a família num farto e lauto almoço, ao fim do qual se distribuem os famosos ovos de chocolate. É bem interessante essa história, essas coisas todas, né, símbolos, o ovo de chocolate, o coelhinho da Páscoa, o não sei o quezinho, essas coisas todas que andam por aí e a gente acaba embarcando nesse negócio, né? Naturalmente que o pessoal que vende chocolate fica muito feliz com essa coisa toda, né? Então, para muitos, o domingo de Páscoa é isso. Eu fui à noite comprar um brinquedo para o meu neto e a loja estava cheia de gente, cheia de ovos de Páscoa, e eu disse, Senhor, estou tão feliz que eu não compro nenhum ovo de Páscoa. Para mim a Páscoa é algo bem diferente. Para outras pessoas, a Páscoa ela é precedida por um tempo de recolhimento, um tempo de jejuns, um tempo de abstinência de comer carne em memória do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Há pessoas que durante esse período, que chamam de quaresma, então elas se abstêm de comer carne. E é bem interessante isso. Não comemos carne em memória do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, como se estivesse alguma coisa a ver. Mas, enfim, são essas coisas que surgem no meio do povo, essas tradições, e as pessoas vão atrás disso. Para outros ainda, essa época de Páscoa é uma oportunidade de ver filmes ou dramatizações teatrais da morte, da crucificação, da ressurreição do Senhor Jesus, mas apenas como um fato, a recordação de um fato que aconteceu há mais de 2000 anos. O que mais me impressiona nisso é ver as pessoas chorando. A pessoa está vendo o filme, chora, está aquele choro, Jesus morreu, tadinho de Jesus, aquela história toda. E quando eu vejo isso, eu me lembro do que aconteceu quando Jesus estava indo à cruz. Quando Jesus estava carregando a cruz, as mulheres batiam nos peitos e elas clamavam e choravam. E Jesus dizia, filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmos. Queridos, a gente não precisa chorar por Jesus coisa nenhuma, mas a gente precisa chorar por nós mesmos, pelos nossos pecados, pela nossa vida. Mas tantas pessoas assim praticam, tantas pessoas assim vivenciam esse período de Páscoa. O que chama a atenção em cada uma destas, ou talvez tantas outras comemorações da Páscoa de Jesus, é que me parece que na segunda-feira seguinte, ninguém mais se lembra da Páscoa e sequer imagina a importância e os benefícios espirituais da morte e da ressurreição de Jesus para a sua vida pessoal. Por isso, nessa oportunidade, eu quero lhes falar sobre esse tema, bênçãos da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo para a nossa vida, para a sua vida, para a minha vida, para a vida de cada um de nós, as bênçãos maravilhosas da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo para a nossa vida. A morte e a ressurreição de Jesus tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com você. Há bênçãos maravilhosas. A Páscoa não pode se esgotar num filme que eu vi, numa dramatização que eu vi. A Páscoa não pode se esgotar num ovo de chocolate que eu dei, num almoço de Páscoa muito gostoso. Mas, querido, as bênçãos da morte e ressurreição de Cristo, elas são permanentes, elas são maravilhosas. E eu gostaria de falar sobre 3 dessas grandes bênçãos do Senhor. A primeira e maravilhosa bênção, ou uma primeira e maravilhosa bênção, é que ao morrer e ao ressuscitar, o Senhor Jesus venceu e Ele nos dá a vitória sobre o pecado. Essa é uma das grandes
grandes maravilhas da morte e da ressurreição. Ao morrer, ao ressurgir, o Senhor nos dá a vitória sobre o pecado. A vitória sobre o pecado. Veja, querido, é importante que nós entendamos o que é o pecado. Romanos 7, 17 a 23 é um texto impressionante. Se você não está enxergando, abra a sua Bíblia. É Romanos 7, 17 a 23. Essa versão, que é uma versão que eu amo muito, é a nova versão King James. Ela é um pouco diferente, mas as versões são diferentes, mas o conteúdo é o mesmo. Precisamos entender isso. Há pessoas que pensam, mas as versões são diferentes, mas o conteúdo, ele é o mesmo, só dito por palavras às vezes diferentes. Então veja o que diz o apóstolo Paulo. Nesse sentido, não sou mais eu quem determina o meu agir, mas sim o pecado que habita em mim. Paulo está falando da sua experiência pessoal. Paulo olha para ele, e quando o apóstolo Paulo, olha para ele, ele percebe algo terrível na sua vida. Ele descobre algo terrível. E ele disse, nesse sentido, não sou mais eu quem determina o meu agir, mas sim o pecado que habita em mim. Porque sei que na minha pessoa, isso é, na minha carne, não reside bem algum. Porquanto o desejar o bem está presente em meu coração. Contudo, não consigo realizá-lo. Pois o que pratico não é o bem que almejo, mas o mal que não quero realizar, esse eu sigo praticando. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o realiza, mas o pecado que reside em mim. Assim, descubro essa lei em minha própria carne. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Pois no íntimo da minha alma tenho prazer na lei de Deus. Contudo, vejo outra lei agindo nos meus membros, ou nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha razão, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em todos os meus membros. É uma das mais impressionantes declarações teológicas bíblicas do que é o pecado. Quando olhamos para esse texto, queridos, nós descobrimos então que o pecado é uma inclinação para o mal que existe dentro de cada um de nós. Todos nascemos com essa inclinação para o mal. Todos nós somos reféns desta inclinação para o mal. É isso que é o pecado. É isso que é o pecado. Queridos, o pecado não é aquela história de se na igreja mulher pode usar saia, se na igreja pode fazer isso, pode fazer aquilo. Não é esse o conceito bíblico de pecado. Ele é muito mais profundo. O pecado é uma inclinação para o mal, uma tendência para o mal, com a qual você já nasceu e você não consegue se libertar disso. Então o pecado é isso, é uma inclinação para o mal dentro de mim. Paulo vai dizer isso, ele vai traduzir isso de uma forma tremenda. Ele vai dizer, olha, eu quero fazer o bem, mas eu não sou capaz. Por que eu não sou capaz? Porque há uma inclinação, uma tendência para o mal, e nós já nascemos com isso. Então todos nós somos pecadores. Todo ser humano que nasce nesse mundo, ele já nasce com essa inclinação para o mal. O pecado, queridos, é uma inclinação mais forte do que a nossa vontade. É mais forte do que a nossa vontade. Vivemos fazendo o mal que não desejamos. Vivemos sem fazer o bem que almejamos. E isso gera tribulação, isso gera frustração. O pecado é grande fonte de frustração e tristeza. Você que está me ouvindo agora, você está aí em conflito, você está vivendo problemas seríssimos na sua vida, porque você está fazendo coisas que você não gostaria de fazer. 31 de
de dezembro agora, você fez projetos, você fez promessas a você mesmo, você prometeu isso e aquilo e aquilo outro. Alguns de vocês prometeram a Deus começar a ler a Bíblia dia 1º e ler a Bíblia toda até 31/12. Você conseguiu fazer isso alguns dias de janeiro, você já parou, meu irmão. E você diz, eu queria tanto, mas eu não consigo. Você não consegue por causa dessa força dentro de você, essa inclinação mais forte do que a nossa vontade. Vejam que coisa terrível, gente. Olha para isso. Todos nós temos dentro de nós uma inclinação para o mal mais forte do que nossa vontade. Nós não temos controle sobre isso. Eu não tenho controle, eu quero fazer o bem, mas não faço o bem. Quando eu vejo, eu já fiz o mal. Eu chego em casa imbuído das melhores intenções, vou chegar em casa, dar um beijo à minha mulher, eu chego em casa, faço tudo ao contrário. Eu digo, Deus, por que eu fiz tudo ao contrário? Sabe de uma coisa? Todas essas discussões sobre aborto, homossexualismo, todas essas discussões, você quer saber uma coisa? As pessoas sabem e conhecem a verdade. As pessoas sabem e conhecem a verdade. Todos conhecem a verdade. Você sabe, no fundo, qual é o problema? É que elas não conseguem e aí tentam, de alguma forma, dizer, então já que eu não consigo fazer o certo, então o errado passa a ser o certo. Na verdade, o que nós estamos fazendo nos dias de hoje é legalizando o pecado. É legalizar o pecado. É dar uma coloração de permissão ao pecado em nossas vidas, em nossa sociedade. Todas as pessoas sabem, têm noção de certo e errado. Eu me lembro de certa vez falar com um jovem, ele era um jovem adicto, era um drogado, e eu conversando com ele, eu dizia, pastor, eu sei que a droga mata. Eu sei que a droga é um mal, eu sei de tudo isso, mas o meu problema é que eu sei e não consigo me libertar. Eu já falei com muita gente vivendo em adultério que dizia, pastor, eu sei que o adultério é errado. Não precisa ser crente, não precisa ser de igreja, qualquer pessoa sabe disso, qualquer homem, qualquer mulher sabe disso, está escrito no seu coração. Quando Deus te criou, Ele colocou dentro de você essa consciência. Ele colocou. Nós sabemos que isso é errado, mas qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós não conseguimos evitar. Nós não conseguimos evitar. Eu sei que é errado paquerar a esposa ou o cônjuge alheio, mas eu não consigo evitar. Por quê? Por causa do pecado. Por causa do pecado. Então, queridos, esse é o grande problema para incrédulo e para crente. Crentes também têm problemas sérios. O Paulo que está falando aqui é o Paulo convertido. É o Paulo convertido. Mas ele percebe que essa guerra continua. A guerra continua. A grande guerra é essa. Você sabe que você precisa ser gentil. Você sabe que você precisa ser amoroso. Você sabe que você precisa ter autocontrole. Você sabe que você precisa aumentar o seu estopim. Mas quando você vê, você já se estourou. E você diz, meu Deus do céu, de novo dei mau testemunho. De novo eu fiz o que eu não queria fazer. Quantos de vocês hoje já passaram por isso? Vocês fizeram aquilo que vocês não queriam fazer. Você chega em casa e pensa, não, hoje eu vou chegar em casa, eu vou dizer, querida, cheguei, eu vou lavar a louça na pia, eu vou arrumar, vou varrer a casa, vou fazer tudo. Esse é o desejo do seu coração. Mas você chega em casa, você faz tudo ao contrário. Você é grosso, você é grossa, você é destemperado, destemperada. Por que é que somos assim? Por causa do pecado. Então, queridos, é isso aqui, olha, o pecado é uma inclinação para o mal, o pecado é uma inclinação mais forte. Aí você está olhando para mim e diz assim, e aí, pastor, qual é a solução? Não tem solução. A vida vai de mal a pior. É isso aí, a vida vai de mal a pior. Não tem solução.
não tem solução. O que é que as sociedades acabam fazendo? Elas acabam legalizando o pecado. A sociedade, ela vai pecando. À medida que uma sociedade se afasta de Deus, o pecado aumenta. É o que está acontecendo hoje. E o que é que fazem os legisladores? Eles, na verdade, colocam na lei aquilo que está sendo feito. Por quê? Porque eles não têm conhecimento da palavra do Senhor. Então, se todo mundo está adulterando e divorciando, vamos aprovar uma lei do divórcio. Se todo mundo agora está indo para o abuso de criança, vamos legalizar o abuso de criança. Se prostituição é algo que todo mundo está querendo fazer, vamos legalizar a prostituição. Então o que vamos fazendo, na verdade, queridos, é legalizando o pecado. Mas o povo de Deus não pode legalizar o pecado. Porque não seguimos as leis humanas, mas as leis de Deus, a palavra de Deus. Essa é a questão. As pessoas dizem, mas pastor, o que é que tem? O que é que tem? Todo mundo faz, eu não vejo nada demais nisso. Por quê? Eu não consigo fazer o bem, eu faço o mal, eu legalizo o mal. Estamos vivendo numa sociedade que está legalizando o mal, que está legalizando tudo que é ruim, que está legalizando tudo aquilo que a palavra de Deus condena. E isso vai nos levar naturalmente ao caos. Isso vai nos levar a uma situação de crise. Isso vai nos levar a situações limites. Mas é essa a grande questão do pecado. Sodoma e Gomorra levaram isso a um ponto tão alto que Deus fez chover fogo do céu e destruiu aquelas cidades. Porque o mal havia atingido níveis tão insuportáveis que Deus não suportou mal. Uma sociedade se afasta de Deus. É uma sociedade em que o pecado tem livre curso. Quanto mais nos afastamos de Deus, mais o pecado vai agindo nas vidas das pessoas. Por isso, meus queridos irmãos, é que vem essa verdade bendita. O pecado, ele só é vencido por aquele que aceita Jesus Cristo. Por isso é que a ressurreição, a morte e a ressurreição é uma bênção, porque nos dá vitória sobre o pecado. O pecado só é vencido por aquele que aceita Jesus. A única pessoa, a única forma de você vencer essa força lá dentro é ter Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. É você receber Jesus no seu coração. Veja o texto de Romanos 6, 17 e 18. Olha o que diz a Bíblia. Todavia, graças a Deus, porquanto, embora havendo sido escravos do pecado, toda a pessoa sem Jesus é escrava do pecado. Vocês estão ouvindo? Toda a pessoa sem Jesus, ela é escrava do pecado. A questão aqui não é se você é presbiteriano, batista, metodista. A questão é esta: toda a pessoa sem Jesus, não é a pessoa que não é membro dessa ou daquela igreja, toda a pessoa sem Cristo, ela é escrava do pecado. Ela é escrava dessa inclinação, ela é escrava dessa tendência para o mal, que tem mais força do que a sua vontade. Essa escravidão é que destrói, corrói a pessoa, gera um conflito permanente. As pessoas sem Jesus vivem um conflito permanente dentro delas. Elas vivem desassossegadas, não têm paz. Não têm paz porque elas são escravas do pecado. É isso que os cristãos precisam entender. Essa é a razão de levar Cristo às pessoas. Aquela pessoa que você está vendo lá de paletó e gravata, o chefe, o seu superintendente, o presidente da sua empresa, o presidente da nossa nação, é escravo do pecado. É escravo do pecado, e alguém precisa levar a mensagem de libertação. E essa mensagem é Jesus, porque diz o texto: havendo sido escravos do pecado, obedecestes de coração a forma de ensino a que fostes submetidos. Vós fostes libertos do pecado e vos tornaram escravos da justiça. Fostes libertos do
pecado, e vos tornastes, não é tornar, e vos tornastes escravos da justiça. É Cristo Jesus que nos liberta do pecado. A libertação do pecado está na pessoa bendita do Senhor Jesus. Por isso, a ressurreição, a morte de Jesus é uma bênção, porque só em Cristo há libertação do pecado. Se você aqui nessa noite está vivendo na prática do pecado, está vivendo oprimido, se você está escravizado pelo pecado ou por algum pecado específico, a corrupção é um pecado. E as pessoas são escravas da corrupção. Elas se habituaram com a corrupção. Eu não acredito que nenhuma dessas pessoas não saiba que o que elas estão fazendo está errado. Elas sabem que está errado. Elas sabem que estão roubando. Elas sabem que isso é desonestidade. Mas sabe de uma coisa? Elas não conseguem mais parar. Porque quando nós começamos a andar no caminho de um determinado pecado, quando nos habituamos com um determinado pecado, nós depois ficamos presos, ficamos escravos. Talvez tenha gente aqui nessa noite, escravo, preso a algum tipo de pecado. Talvez você que aqui está nessa noite esteja preso a algum pecado específico, e nessa noite Jesus Cristo tem poder para te libertar. Há libertação na pessoa bendita do Senhor Jesus. Você pode dizer um amém? Amém. Amém. Talvez você, querido, querida, você está preso a um tipo de pecado. O mexerico pode ser um pecado. Há pessoas que se habituaram a ser mexeriqueiras. Elas falam da vida de todo mundo. Isso se tornou um hábito na vida dessa pessoa. Ela faz isso. Ela sabe que está errado. Ela sabe, ela diz: Deus me perdoe, eu não posso falar da vida dos outros. Mas quando ela vê, ela já está falando. Ela sabe que está errado, mas ela não consegue se libertar disso. Ela sabe perfeitamente. Então, querido, nessa noite, se você está sendo escravo do pecado, olha, você pode ser liberto do pecado e se tornando o escravo do Senhor Jesus Cristo. Peça a Jesus nessa noite. Diga a Jesus: Jesus, olha, isso é comigo mesmo. Oh Jesus, eu tenho sofrido tanto. Oh Jesus, eu tenho vivido esse conflito terrível dentro de mim. Senhor Jesus, me liberta nessa noite desse pecado. Me liberta, eu quero ser liberto do pecado para a glória do Senhor Jesus. E o Senhor tem poder para te libertar nessa noite, para a honra e glória do nome do Senhor. Queridos, uma segunda e maravilhosa bênção é que ao morrer e ao ressuscitar, o Senhor Jesus venceu e Ele nos dá a vitória sobre Satanás. Eu prefiro Satanás do que diabo. Satanás é adversário. A palavra Satanás, ela significa adversário. Querido, Jesus, ao morrer e ao ressuscitar, Ele venceu e Ele nos dá a vitória sobre Satanás. Veja que coisa tremenda. Olha esses dois textos. O Deus desta presente era perversa cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Por que uma pessoa é descrente? Por que uma pessoa é incrédula? Qual é a força por detrás do ateu? Qual é a força que municia a mente de um cético? Qual é a força por detrás dessa pessoa que não quer saber do Evangelho? Está ali, o texto está lá. O Deus desta presente era perversa. Essa era uma era perversa, de perversidade. Cegou o entendimento dos descrentes. O que é um descrente? É um cego espiritual. É uma pessoa que se deixou cegar pelo inimigo das nossas almas. Se tem alguém aqui descrente, eu quero dizer a você, você é um cego espiritual. Você se deixou cegar por Satanás. Mas nessa noite o Senhor pode tirar essa cegueira em nome de Jesus. As pessoas, elas se levantam contra nós
contra nós não, contra o Cristo que é em nós. Por quê? Porque elas são tomadas desta cegueira, a fim de que não vejam a luz do Evangelho da glória de Deus. O inimigo de nossas almas coloca uma venda para que as pessoas não creiam, para que as pessoas não vejam a luz do Evangelho. Você que é cristão, você está olhando para mim agora, claro que você já fez essa pergunta, você diz, mas Deus, é tão bom servir Jesus, é tão bom conhecer a Jesus, como é que as pessoas não aceitam o Evangelho? Você não fica encucado com isso? Você não fica se perguntando, meu Deus do céu, por que é que a pessoa, quando ouve o Evangelho, ela não aceita correndo? Por que é que as pessoas não são elas que vêm e pedem, eu quero aceitar Jesus? Por que tanta resistência? Por que tanta incredulidade? Porque há um ser espiritual poderoso por detrás, alimentando, municiando. Quando há uma guerra, quando existe uma guerra, tem um fronte de batalha. Tem militar aqui, me perdoe, porque eu não fiz escola superior de guerra, mas tem um fronte de batalha, quando a turma está lá, né, que o pessoal está lá lutando no campo de batalha, mas há um quartel-general lá atrás, onde estão normalmente os generais, onde estão os estrategistas militares, onde eles têm lá aqueles mapas, onde eles estão ali municiando, recebem as notícias, tem aqueles homens que levam aqueles negocinhos que dão, agora não sei se é assim, mas tem aqueles telefones, e eles dizem, manda mais avião, que o negócio aqui está pesado, manda munição, e tem lá atrás então o quartel-general que municia e que dá munição para alcançar a vitória. É assim na nossa vida. É assim na nossa vida. Há um quartel-general do inimigo, onde o inimigo está com os seus estrategistas, e ele está olhando e vendo, monitorando a vida de cada pessoa, e dando munição para que essa pessoa não se converta, dando todo o argumento do mundo para que você não se arrependa. Toda essa argumentação é dada pelo reino das trevas. A pessoa nem sabe como nem porquê, mas ela tem toda uma argumentação para impedi-la de ver a glória de Deus. É a ação de Satanás na sua vida. Mas há um segundo texto, e o segundo texto diz, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim, diz Jesus, para que as ovelhas tenham vida e vida em plenitude. O Senhor veio para isso. Queridos, Satanás, ele é o responsável por toda essa obra, ceticismo, ateísmo e todos os ismos que há por aí. É o inimigo que está por detrás. Por isso a oração. Quando nós oramos, quando o povo de Deus ora, você não ora para derrotar a pessoa, você ora para derrotar o quartel-general. A sua oração é para que aquele quartel-general perca a força, perca o poder. Quanto mais a igreja ora, quanto mais o povo de Deus ora, mais o quartel-general lá é enfraquecido. E enquanto ele é enfraquecido, começa a cair essa venda dos olhos, e a pessoa finalmente tem um rasgo, e ela vê, e ela conhece o Evangelho, e quando a cegueira é tirada, e quando ela então encontra o Evangelho, ela se rende à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso precisamos orar. Por isso, sem oração não há conversão. Sem oração não há conversão, porque a oração é a oração que impede a ação do rei das trevas lá onde eles estão reunidos, lá no quartel-general de Satanás. Ele e os seus anjos, ele e os seus asseclas, eles estão lá planejando tudo. Se você está aqui nessa noite e você não é cristão ainda, Satanás tem um plano para que você não aceite o Evangelho. E ele está trabalhando na sua mente, desenvolvendo pensamentos. Ele muitas vezes age quando você está ouvindo a mensagem, distraindo você. Você fica no mundo da lua, não consegue se concentrar, não consegue prestar atenção. Ele usa de todo expediente possível e imaginário para que você não creia no Evangelho. Eu não vou convidar você para se tornar batista. Eu não vou convidar você para se tornar presbiteriano. Eu não vou convidar você para se tornar, sei lá o que, religioso. Mas eu vou convidar você para se tornar um cristão, aceitando Jesus Cristo de Nazaré, aquele que tem poder para nos livrar, para nos libertar de todo esse cinismo, todo esse
ateísmo. Satanás é o grande mentor da cegueira espiritual. Satanás é o grande promotor da incredulidade funcional. É Satanás que é o promotor. As pessoas, eu acho tão interessante, irmão. Quando você vê aquele ateu funcional, aquele incrédulo funcional, que acredita que ele é um grande personagem, ele acredita que com a sua argumentação vai jogar por terra toda a nossa fé. Porque o ateu é assim, o cético é assim, ele acha que ele conhece tanto, ele se acha um Deus tão grande, tão iluminado, que ele acha, eu vou esmagar a fé desse pequenininho aí, eu vou esmagar essa fé. E ele se acha, mas ele não sabe que na verdade ele é um incrédulo funcional. E ele não sabe que há um mentor por detrás dele. E tem uma coisa, o Senhor Jesus já venceu esse mentor dele. Você pode dizer um amém? Amém. O Senhor Jesus já venceu esse mentor dele. Por isso é que nós temos que ser ousados. Então eu acho tão interessante. Essas pessoas, normalmente, eruditas, normalmente, todas cheias, né? Ela vem com aquilo, o ateu, cético, a pessoa que acha que sabe de tudo, que vem com aquelas questões, não, mas se Deus existe, como é que é isso, como é que é aquilo? E a pessoa até imposta a voz e vem com aquele negócio todo, e você está olhando para ele, está orando e dizendo, Deus, tem misericórdia, tadinho Deus, está cego e não sabe, Senhor, tira essa cegueira. Então não adianta, não se bate em cego, viu gente? Não fica bravo com a pessoa, não, ela está cega, ela precisa de enxergar, e só tem um jeito de ela enxergar, é você repreender o mentor que está por trás dele. Repreende esse mentor em nome de Jesus. Diga, Senhor Jesus, eu repreendo esse mentor que está dando aí combustível para eu. Senhor, eu repreendo em nome de Jesus. Dê uma chance a essa pessoa de ouvir a mensagem do Evangelho. Há um mentor por detrás disso, queridos. Satanás é responsável. Veja isso. Satanás é responsável pela violência, pela decadência da sociedade. Ele é o grande responsável. Satanás é o grande usurpador de princípios e valores. Usurpador de princípios e valores. Destruidor dos valores de Deus. O que nós estamos vendo hoje, a igreja precisa estar atenta para isso, é a destruição dos valores, dos princípios cristãos. Dos princípios cristãos. Meu querido, olha só. Eu estava dizendo isso há pouco. Deus, você sabia que Deus te conheceu quando você ainda não existia? Você sabia que Deus te conheceu quando você ainda não existia? Quando você ainda não estava sendo gerado no ventre materno? Deus já conhecia você. Deus já conhecia você. Você sabia que esse livro que aqui está é o manual do Criador? É o manual do Criador. Você sabia que tudo o que nós precisamos está aqui? Está aqui nesse texto. Princípios, valores. Tudo está escrito aqui. A vida está nesse livro. É o livro de Deus. Mas vem o inimigo de nossas almas, ele subverte tudo isso. E as pessoas começam a ir por outros caminhos. E elas não sabem que Satanás é o grande usurpador dos princípios e valores da palavra de Deus. Satanás é o grande fomentador de destruição e morte. Onde houver morte, Satanás está. Satanás está. Esses homens bomba, eles são inspirados por Satanás. A grande inspiração por trás deles, embora eles imaginem que seja Maomé ou que seja lá o paraíso, mas a grande inspiração por detrás disso, a gente diz que são pessoas radicais, são isso, são aquilo. Na verdade, o que eles são é mentoreados por Satanás. O que eles fazem é a vontade de Satanás. A vontade de Satanás é matar, é roubar, é destruir. E ele só não nos destrói. Porque nós somos lavados com o sangue de Jesus. Quando ele chega, a ombreira da minha casa está marcada com o quê? Sangue de Jesus. E Jesus disse, aqui você não toca, porque esse é meu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bênção de Deus. Bênção. Só em Jesus, queridos. Só em Jesus. Só em Jesus. Satanás só é vencido por aquele que aceita o Senhor Jesus Cristo. Não há outra forma de vencê-lo. Apocalipse 12, 10 e 11. Veja o que diz lá esse texto.
Então ouvi uma voz grave que vinha dos céus proclamando: eis que agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os denuncia de dia e de noite perante o nosso Deus. Eles, portanto, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram, posto que face a face com a morte não amaram mais a própria vida. Eles, portanto, o venceram por causa do sangue de Jesus. Só Jesus nos dá a vitória sobre a obra de Satanás. Eu não sei se algum de vocês aqui nessa noite, se tem algum cético, se tem algum ateu, se tem algum incrédulo, se tem algum descrente aí me assistindo, se tem alguém, saiba quem você é no mundo espiritual. Eu sei que você é vaidoso, eu sei que você é orgulhoso, eu sei que você é metido, eu sei que você se acha mais do que tudo, mais do que o próprio Deus. Mas saiba você nessa noite que na verdade você não é nada mais, nada menos do que uma pessoa que foi cega por Satanás. Então peça a Deus nessa noite: Senhor, tire essa cegueira. O que você precisa, na verdade, é se humilhar diante de Deus e pedir ao Senhor: Deus, tire essa cegueira. Se você está sofrendo ataque de Satanás, se Satanás está roubando a sua vida, roubando a sua família, trazendo destruição, peça ao Senhor Jesus nessa noite: Senhor, me dê vitória em nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Eles o venceram. Ele está vencido. O sangue de Jesus o venceu. Ressurreição é vitória. Jesus venceu e nos dá a vitória sobre Satanás. O inimigo de nossas almas, o rei das trevas, agora não tem mais poder sobre a vida daquele que professa o nome de Jesus. Somos lavados, estamos blindados pelo sangue de Jesus. O crente em Jesus, ele é blindado pelo sangue de Jesus. O inimigo não lhe toca. A menos que você fure a blindagem. Se você furar a blindagem, não tem acesso a você. Mas se você não furar essa blindagem, através da sua desobediência, o inimigo não te atinge, porque ele já está vencido. Resistir ao diabo é exatamente isso. É você saber: ele está vencido. Ele não tem mais poder sobre a minha vida. O Senhor Jesus me deu a vitória. Sou mais que vencedor em Cristo Jesus, para a glória do Senhor. E querido, você que é cético, você que é incrédulo, você que não quer nada com as coisas de Deus, você que está sendo destruído, roubado pelo inimigo, espoliado pelo inimigo, a coisa que mais nos constrange, nos entristece, que mais nos deixa assim profundamente tristes, é ver a obra de destruição que Satanás tem feito. Satanás tem roubado as famílias, Satanás tem roubado os lares, Satanás tem roubado os casamentos, Satanás tem roubado os filhos, Satanás tem roubado as nossas amizades. Ele tem sido um ladrão de tudo que Deus tem nos dado, e tantas pessoas hoje estão roubadas, depauperadas pela obra do inimigo. Uma pessoa sem Jesus é uma pessoa roubada de tudo que o Senhor tem para você. Se você está aqui nessa noite sem Jesus, você está sendo roubado. Satanás tem roubado de você o melhor que Deus tem para a sua vida. Deus tem o melhor dessa terra para você, mas você tem recebido o pior. Sabe por quê? Porque você tem permitido que Satanás te roube, que Satanás te destrua. Irmãos, é maravilhoso. Deus ensina, vocês meninas, vocês meninos, Senhor Deus ensina: filhos, vocês se casem virgens, tenham um relacionamento íntimo no casamento, tenham filhos num casamento sólido, abençoado, construam uma família com a visão da posteridade, sejam felizes. Deus tem tudo. Aí o que a gente faz? A menina com 15 anos engravida, depois não pode casar, depois tem um filho que não podia ter, depois é uma confusão, os avós é que tem que ficar com a criança, e a coisa vai para cá, vai para lá, aquela vida, e depois namora com um, e depois namora com o outro, e o negócio enrola todo, e chega aos 50 anos no gabinete pastoral para dizer: pastor, se eu soubesse o que eu sei hoje.
E o pastor fica com cara de pastel, olhando, porque a vida não volta. Mas a gente fica pensando, Deus, o Senhor falou as coisas tão certinho. Viu, gente? Vocês aí, viu, crianças? Vocês são ainda crianças, viu, Daniel? Você é uma criança ainda, né? Você aí, né? Você, Samara, você é uma menina, uma criança. Vocês precisam, façam a coisa do jeito de Deus. Façam a coisa do jeito de Deus. Viu? Você, Pedro, você, façam as coisas do jeito de Deus. É bom demais. Eu fiz isso há 40 anos. 40 anos, eu fiz isso há 40 anos. Eu fiz isso há 40 anos atrás. E eu disse isso para Deus. Deus não quer fazer do seu jeito. Eu quero fazer do seu jeito. E quantas tentações vieram. Quantas tentações para desencaminhar. Quantas oportunidades de prostituição, disso, daquilo, vindo na frente. É Satanás desviando do caminho. É desviando vocês meninas. Vocês meninos, Satanás vai tentar desviar você. É Satanás mesmo. É Satanás mesmo. Não se deixem levar por Satanás. Vocês que têm um casamento tão bom, tão gostoso, família harmoniosa, o diabo levanta uma diaba ou um diabo na sua vida, rejeita isso em nome de Jesus. Para matar, para destruir. Sabe por quê? Satanás abomina casamento, abomina felicidade, abomina harmonia. Tudo que Deus promove, Satanás incomoda-se com isso. Ele veio para essa terra e nessa terra Satanás não aguenta. Ele não suporta. Eu não suporto uma igreja onde há harmonia. Eu não suporto uma igreja onde pastor e congregação têm um bom relacionamento. Ele vai fazer o tempo todo. Por isso precisamos orar, para que o Senhor jogue por terra todo esse reino das trevas, em nome de Jesus. Então, querido, nessa noite, faça as coisas do jeito de Deus. Faça as coisas do jeito de Deus. Resista ao diabo, resista ao pecado. Diga, Senhor, eu sou teu, eu sou tua. Eu quero fazer as coisas do seu jeito. Eu quero chegar aos 50, 60 anos e dizer, louvado seja o nome do Senhor. Quero estar plantado na casa do Senhor, para anunciar as bênçãos do Senhor. Eu não quero chegar aos 50, 60 anos para dizer, se eu soubesse que o Senhor, se eu souber, meu irmão, larga disso, deixa disso. Faça aquilo que é certo aos olhos do Senhor. Deus fez tudo tão certinho. E nós, que somos tão espertos, tão capazes, tão cheios de títulos, andamos por caminhos escusos e sofremos a vida inteira. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Vocês vão vencer a tentação pelo sangue do Cordeiro. Vençam a tentação. Vençam o reino das trevas na vida de vocês. Se tem gente aqui nessa noite sendo tentada, se tem marido sendo tentado, se você tem marcado um encontro amanhã com a sua amante, você vai jogar esse negócio agora em nome de Jesus. Você vai agora acabar com esse negócio. Se você tem um encontro com o amante amanhã, se vocês estão programando alguma coisa do mal amanhã, vocês vão largar isso agora em nome de Jesus. Vocês vão vencer pelo sangue do Cordeiro. Você não vai sair daquela porta sem ter vencido isso pelo sangue do Cordeiro. O Senhor vai te dar vitória e você vai vencer em nome de Jesus. Finalmente, uma terceira e maravilhosa bênção é que ao morrer e ressuscitar, o Senhor Jesus venceu e Ele nos dá a vitória sobre a morte. Ele venceu a morte. Ele nos dá a vitória sobre a morte. Veja o que diz lá, veja o que diz esses dois textos. Hebreus 2, 14 e 15 e Apocalipse. Se você não conseguir enxergar, abra a sua Bíblia para ver se o texto está correto. E veja o que diz lá. Portanto, visto que os filhos compartilham da carne e sangue, ele também participou dessa mesma condição humana, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, ao longo de toda a vida, estiveram escravizados pelo medo da morte. Quem tem Jesus não tem mais esse medo, não é mais escravizado pelo medo da morte. Jesus Cristo, ao morrer e ao ressuscitar, Ele venceu a morte. A morte não pôde retê-lo. A morte ficou olhando e dizendo, mas você está morto. E o Senhor Jesus olhou para a morte e disse, mas você não tem poder sobre a minha vida. E Ele ressuscitou, e Ele venceu a morte. A morte foi vencida pelo Senhor Jesus. E lá em Apocalipse 20, 14 e 15, então a morte e o Hades
foram atirados no lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. Pela manhã eu expliquei isso, o que é morte. Morte significa separação. A primeira morte é a separação do corpo da alma. A segunda morte é isso, é ser lançado no lago de fogo, é a separação eterna de Deus. E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Mas vejam, queridos, o Senhor Jesus, Ele nos dá vitória sobre a morte. A morte é terrível pelas consequências no presente. A morte é terrível. A morte é uma realidade inescapável que gera medo e pavor. A morte é uma realidade inescapável que gera angústia e dor. Quantos de vocês aqui nessa noite têm medo da morte? Quantos de vocês têm pavor da morte? Quantos de vocês estão aí me olhando e dizendo: pastor, para de falar nesse negócio de morte, pastor, para de falar nisso, que vai dar azar. Dá não, meu irmão, dá não dá não, fica tranquilo, você vai morrer um dia, eu também, eu vou morrer um dia, vai ser um dia maravilhoso, mas enquanto estamos aqui, a vida sem Jesus, a morte sem Jesus é isso, queridos, ela gera medo, ela gera pavor, ela gera angústia, ela gera dor, mas a morte, ela é terrível também pelas consequências no futuro, não apenas no presente. A morte, ela pode nos separar eternamente de Deus, a morte pode nos separar eternamente do céu. Então as consequências da morte são terríveis. As pessoas que não têm Jesus, elas estão completamente perdidas, elas não têm como resistir a essas situações. Mas nos diz a palavra de Deus que a morte é vencida por aquele que aceita Jesus. Amém, igreja? Aleluia! 1 Coríntios 15, 54, 55, 57. No momento em que esse corpo perecível se revestir da incorruptibilidade, porque esse corpo vai ressuscitar incorruptível, preparado para habitar na presença de Deus. E o que é mortal for revestido da imortalidade. Isso é um mistério, ninguém sabe como isso vai acontecer. Mas no momento, esse corpo carnal, esse corpo que morre, esse corpo que os bichos vão comer, esse corpo vai ser ressuscitado, um corpo novo. Nesse momento se cumprirá a palavra que está escrita: devorada, pois, foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Contudo, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos morrer no sentido de que um dia, se Jesus não vier antes, esse corpo vai morrer, coração para, há uma separação entre o corpo físico e a nossa alma que vai estar com o Senhor. Esse corpo vai para ser sepultado. Mas um dia, quando Jesus vier, esse corpo será ressuscitado, ele será transformado por Deus. Aquilo que é corruptível se tornará incorruptível, ou seja, não morre mais. Aquilo que é mortal, que cansa, não cansará mais. A imortalidade virá e então a morte será vencida. A Bíblia diz que a morte é o último adversário a ser vencido pelo Senhor Jesus Cristo. Então a morte foi vencida, a morte morreu. Em Cristo Jesus, a morte morreu. Jesus matou a morte. Jesus matou a morte. E aquele que tem Jesus, ele matou a morte. Ele matou a morte. Nosso culto de sábado, isso foi sábado, nós fizemos o nosso culto. E nós estávamos conversando os dois exatamente sobre morte. Sobre morte. Pensando sobre isso. O que será esse momento quando a morte será vencida na minha vida e na sua vida? Nos regozijando nessa verdade bendita e maravilhosa de que em Cristo Jesus há vitória sobre a morte. Eu não sei quantos aqui ainda têm medo da morte. Eu desconfio que tem crente que tem medo da morte. Ele pensa em tudo isso, mas ele diz: Deus, deixa eu morrer. Mas querido, ainda que Deus deixe você viver, você vai viver até quando? Até 100 anos, tá bom. Você vai até os 110, tá bom. Até os 120 eu já acho meio difícil. 130 anos você não chega. Então faz as contas. Quanto tempo falta para você morrer? Quanto tempo falta para você morrer? Você tem mais alguns anos de vida. Alguns têm talvez mais 70, 80. Alguns já estão na marca do pênalti. Então, você vai morrer.
Você vai morrer. Não tem jeito, não adianta a gente ficar fantasiando a vida. Não tem jeito, gente. A gente vai morrer. Se não for agora, vai ser amanhã. Se não for dessa forma, vai ser da outra. Nós vamos morrer um dia, você vai morrer. Eu vou morrer. Ninguém vai ficar aqui, não. Nós vamos morrer. A questão é, você já venceu a morte? Você pode sorrir para a morte e pode dizer para ela, aqui você não entra. Não, comigo não. Comigo não, eu sou lavado pelo sangue de Jesus, eu já venci você. E a morte vai fazer cara de segunda-feira e você vai ser levado à presença do Senhor. Em Cristo nós vencemos a morte. Em Cristo nós vencemos a morte. Em Cristo nós temos a vitória. Por isso o apóstolo Paulo, que entendia tão profundamente, porque crente é inteligente. Irmãos, eu estou impressionado. Eu descobri isso. Crente tem que ser muito inteligente. Muito inteligente para poder compreender, discernir essas verdades. E Paulo discerniu de uma forma tão profunda essa verdade que ele diz, olha, eu tenho vontade de partir e estar com Cristo, porque isso é muito melhor. É muito melhor estar com o Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque eu sabia que eu tinha vencido a morte. A morte não tinha mais poder sobre a vida dele. A morte não pode mais comigo. Um dia eu irei, o momento em que o meu Senhor me chamar, eu irei à presença dele. Mas quando ele me chamar e não quando a morte quiser. A morte não pode nada comigo, não. É quando o Senhor, e a morte pode vir a qualquer momento, o Senhor vai dizer, nesse não toca, que ele é meu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você não pode nada contra ele. Não pode nada. Eu posso estar no hospital, você pode estar morrendo, entubado, quase morrendo, a morte pulando de alegria. O Senhor diz, esse não. Você vai ser curado. O milagre vai acontecer. Você vai voltar em nome de Jesus. Porque a morte não pode mais nada conosco. Vitória maravilhosa do Senhor Jesus. Ao morrer, ao ressuscitar, o Senhor Jesus venceu. E Ele nos dá vitória sobre, em primeiro lugar, sobre o pecado. Se você está aqui nessa noite, o pecado está acabando com a sua vida. Você é mais uma daquelas pessoas que vive em conflito porque você não consegue fazer o bem. Então você precisa de Jesus. O Senhor Jesus, ao morrer e ressuscitar, Ele nos dá vitória sobre Satanás. Ele está vencido na minha vida, na sua vida. Ele não tem mais poder. Ele não tem mais como mudar. Ele está vencido na minha vida. Em terceiro lugar, ao morrer e ao ressuscitar, o Senhor Jesus nos dá vitória sobre a morte. Sobre a morte. Sobre a morte. Morte para o cristão é alegria. Morte para o cristão é vitória. Morte para o cristão é alegria. É alegria. A alegria de estar com o Senhor. Não é derrota, é vitória. Se você quer vencer o pecado, se você quer vencer Satanás, e se você quer vencer a morte na sua vida, se há algo que está morrendo em você, se há algo que está morrendo, o Senhor Jesus tem poder. Então confesse, receba agora Jesus como seu Salvador pessoal e viva uma vida de vitória em Cristo Jesus. Aleluia. Só é derrotado quem quer. Só é derrotado. Você sem Jesus está vivendo derrotado. Mas você vai continuar sendo derrotado se você quiser. A oportunidade está aí. O Senhor te trouxe aqui nessa noite. Você nem ia vir, mas você veio. O Senhor te trouxe porque Ele quer que você viva em vitória. Quem tem Jesus vive em vitória. Porque o pecado foi vencido, Satanás foi vencido, a morte foi vencida. Eu sou verdadeiramente vitorioso. Eu sou verdadeiramente livre para a honra e glória do nome do Senhor.